para na sequência a gente poder, a proposta é na sequência a gente poder definir quem gostaria de avançar no processo e a gente poder ajudar vocês a avançar. Eu vou já compartilhar uma primeira tela. Eu só vou passar para o meu outro monitor aqui, para facilitar eu poder enxergar vocês. Eu vi que tem gente que não é de Joinville, né? Eu sou de Balneário. Peraí que eu acho que tem mais gente querendo entrar. Deixa eu só ver aqui. Não, acho que está todo mundo dentro já. Eu acho que para valorizar vocês que estão presentes... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ela só não está em apresentação ainda, né? Mandei lá, Luciano. Ah, legal. Já deixa eu ver se eu já abro. Aqui, eu tenho que vazar. Deixa eu só... A gente pegou um recurso da FAPESC em 2022, eu estou fazendo a prestação de contas. Aí Sim. Hoje eu estou em casa para fazer essa prestação de contas bem certinho, né? Aí ótimo. Quanto melhor... na verdade, a gente quer meio que continuar o projeto que a gente iniciou lá naquele edital lá, sabe? Legal, isso é muito bom. Deixa eu só localizar aqui a planilha com os inscritos, que eu já avisei. Eu estava comentando, não sei se estava todo mundo aqui na sala, que quando eu pedi para fazer essa pré-inscrição para essa atividade de Tira Dúvidas, o objetivo dela é que eu pudesse identificar alguma startup ou empresa que já não fosse habilitada, apta, né, a participar do Tecnova 3, em função dos critérios do edital. E já confirmo para vocês que entre todas as inscritas, a gente teve 4 que não estão aptas. Mas eu avisei por e-mail, tá, gente? Então, eu deixei elas bem à vontade para participar. Entraram mais 2 inscrições. Então, foi a sua, Osmir, e... Deixa eu ver... Acho que o Dani fez de ontem para hoje? Isso. Então tá. Daniel Isso. também. Acho que foram os 2. Eu li o edital, eu não me lembro quais são as datas Vou repassar do CNPJ, mas eu tenho 2 CNPJs, né? Eu tenho o antigo e eu estou mudando de CNPJ, então de qualquer forma encaixa. Tá, ótimo. Parei que tem gente pedindo para entrar aqui. A gente vai começar, tá, gente? Não vou mais esperar. Dani, esse CNPJ que você inscreveu aqui, ele é anterior a 1/9, né? Vou pegar o teu caso aqui. Ele é posterior, eu acho. Quer dizer, é posterior a 1/9. Mas um dos critérios do edital é que essa data de 1/9 seja a data de corte, então tem que ser um CNPJ anterior, tá? Sim. Então a gente que é o projeto atual, né, que eu estou tocando, é anterior. Tá, que ótimo. Eu estava pensando eu até abri um outro CNPJ, estava pensando em mudar, mas, enfim, tem para as 2 opções, tem CNPJ recente, tem CNPJ de 2 anos atrás. Legal.
Ótimo. Na realidade, eu mandei o e-mail para todos os que tinham se inscrito até ontem, final do dia, e que eu identifiquei que tinham já possibilidade de não ser aptos, tá? Deixando bem aberto para eles participarem desse momento ou não. Mas existem essas possibilidades da gente tentar identificar algum outro CNPJ que eles possam fazer uso, né? Mas vamos lá. Bom dia a todos, pessoal. Eu me chamo Luciana Maroto Omerich, Luciana Omerich, mais conhecida aqui no ecossistema de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade de Joinville, porque eu fico sediada em Joinville, atuo aqui com negócios de impacto também, tá? Tenho atuação em nível de Santa Catarina e em nível nacional, tá? Atualmente, do ano passado para cá, eu me juntei com mais 3 mulheres founders também de empresas e negócios no Brasil, e nós criamos a Sponte Ventures, que é uma venture que agrega algumas frentes de atuação, entre elas a aceleração de negócios, a aceleração de startups, micro e pequenas empresas, tá? Nesse processo, a gente se inscreveu como aceleradora do Tecnova 3, junto às chamadas, né, que abriram em todos os estados, e nós estamos aprovados em 7 estados no Brasil, entre eles Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, a gente está aprovado pela Inomap, tá? Que nessa apresentação que vocês estão vendo aqui, é essa empresa aqui em cima, que a líder, a founder da Inomap é a Jussiane Siqueira, que é de Florianópolis, acho que também vocês conhecem, porque ela é liderança aqui em Santa Catarina, bastante envolvida com Startup Summit, né, Santa Catarina. E eu, como founder da Luca Consultores, Conecta Projetos, que fico aqui em Joinville. Tá? Além de nós, a gente tem a Vanessa Guimarães, que fica em Brasília, que é do Elas Projetam, que é a terceira empresa que a gente atua também como aceleração no Brasil, e a Érica Jacobi, que é do Mato Grosso do Sul, pela Inomap. Tá? Então, essa é uma breve apresentação. Então, a gente, como aceleradora, a gente tem total interesse que vocês entrem no processo, para lá na frente vocês poderem escolher uma aceleradora. A gente não pode garantir que vocês escolham a nossa aceleradora, tá? Isso é até um processo que a gente não gostaria de conduzir desde então, mas, havendo interesse, a gente está à disposição e vai estar à disposição junto com as outras 16, acho que são 17 aceleradoras aprovadas aqui em Santa Catarina, tá? Fica a cargo da startup, na sequência, escolher qual aceleradora que eles vão querer atuar, tá? Mas a gente faz questão, em primeiro lugar, de colocar o maior número de startups possível dentro dessa chamada do Tecnova 3. E, para isso, a gente tem feito esse momento de tirar dúvidas da chamada do edital Tecnova 3, Santa Catarina, tá? Que abriu... vai fazer mais ou menos um mês, acho que ele já está aberto, tá? Foi final do mês passado que ele foi feito o lançamento em Florianópolis, e ele tem uma data limite que é final do mês de maio, ok? Eu vou repassar aqui, a partir dessa apresentação, vou repassar os principais itens de habilitação, ou quem são as startups ou empresas aptas a concorrer ou a encaminhar, a se cadastrar e encaminhar propostas junto a essa chamada do Tecnova 3, que é uma chamada pública do FINEP com a FAPESC, tá? Que são a Fundação do Estado, nosso aqui de Santa Catarina, que tem várias oportunidades de captação de recursos, de chamadas, e que a gente precisa ficar atento, que grande maioria delas são chamadas relevantes para a gente poder desenvolver negócios, né? Desenvolver empreendimentos. Então, vamos lá.
Esse edital Tecnova 3, ele tem um cunho tecnológico, inovação, tá? Então, negócios inovadores e tecnológicos, com alto risco de atividades. O que são alto risco de atividades? A gente vai chegar lá num slide também, tá? Então, vou deixar para fazer essa abordagem na sequência. Bora lá, eu vou começar a passar. Deixa eu ver se eu passo por aqui. Aqui. Contextualizando um pouco o edital, tá? Qual é o objeto desse edital? O objeto desse edital é apoiar por meio da concessão de recursos de subvenção econômica. Acho que já é um termo que, por vezes, não fica claro, mas é um termo que significa não reembolsável, ou seja, a startup, a empresa não precisa reembolsar o FINEP ou a Fundação Estadual, a Fundação Estadual, porque esse recurso vai para o desenvolvimento do produto ou serviço da startup e ela não precisa devolver, tá? Então, não é um empréstimo, não é um crédito com juros, não tem nada disso. Então, é subvenção econômica. São as melhores chamadas que a gente pode estar optando e participando dentro do processo de captação de recursos públicos, né? Tá? Então, são não reembolsáveis. O foco é desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação de produtos ou processos inovadores para empresas brasileiras. Esse edital, em específico, tem o foco em Santa Catarina. Todos os estados praticamente estão participando do Tecnova 3. Eu digo praticamente porque tem um ou outro que ainda não está com chamada aberta. Tá? O nosso foi um dos primeiros a abrir chamada para as startups. Eles têm pequenos diferenciais, seja no valor global aportado por edital, seja em critérios específicos de seleção das startups, tá? Eles podem variar de um estado para outro. Então, o nosso foco aqui será Santa Catarina. Tá? Qual é o escopo dessa chamada? Produtos ou processos novos ou significativamente aprimorados, ou seja, algo inovador, não deixa de ser. Então, não é algo que a gente já tem no mercado, tá? Devendo estar alinhado aos setores econômicos considerados estratégicos nas políticas públicas federais e aderentes à política de inovação do Estado. A gente não tem clareza, e já vou deixar bem claro aqui, quais são esses setores econômicos considerados estratégicos na política federal e nem qual é a política de inovação do Estado. Isso não foi colocado na chamada, ok? Nem link específico. Eu ontem fiz uma busca rápida, tá? E, de forma geral, dá para a gente considerar inovação tecnológica inovadora, tá? Produtos e serviços inovadores. A área agro é uma área que tem forte destaque nas políticas, tá? Tanto federal quanto no estado nosso. Tec Mulheres também tem. Esse edital não é específico para mulheres, mas tem, tá? Saúde, como a Márcia está colocando ali, inteligência artificial e IoT, tá? Eu acho que são, de repente, algumas mais focadas, assim, mas não quer dizer que se você não tem algo nesse sentido, você não tenha uma solução inovadora em processo de serviço, tá? A gente tem que analisar individualmente depois. Recursos adicionais, e aqui é um diferencial dessa chamada, tá? A chamada, ela já inclui a possibilidade de você incluir na sua proposta já de cadastro o serviço de aceleração e internacionalização da startup na sequência do processo de desenvolvimento do produto e serviço, tá? Então, vai ter um processo inicial, que provavelmente vai ser desenvolvido durante esse ano de 2024, para que em 2025 vocês possam entrar num processo de aceleração mais focado e depois internacionalização, se for a vontade de vocês. Se vocês me perguntarem, Luciana, você acha que é o caso
da gente já optar pela aceleração e pela ou pela internacionalização, eu acho que é interessante, aproveitando, mas tudo vai depender do valor da proposta de desenvolvimento de vocês para a gente analisar se vale a pena colocar na sequência. Provavelmente, quem optar por aceleração e internacionalização, ou aceleração ou internacionalização, já vai entrar numa aceleração lá na etapa de tração e escala, porque esse primeiro momento do programa vai ser de desenvolvimento, então vai ser no processo todo de meio que validação. Então, a primeira etapa de uma aceleração, que é a validação, ela já vai ser pulada nesse primeiro momento da aceleração, do desenvolvimento, tá? Então, acho que isso é importante. Esses valores que são destinados e são valores fixos por cada uma dessas etapas, aceleração e internacionalização, eles já precisam estar contemplados na proposta de cada uma das empresas, das startups que vão apresentar o produto, tá? Um minuto, aqui. Quem pode participar? Acho que aqui está a questão de quem está apto, né? Então, empresas catarinenses com fins lucrativos, então não pode ser ONG, tá? OSC, não pode ser fundação. Espera aí que eu vou habilitar. Estou isentando. Não pode ser uma fundação, então tem que ser uma empresa com fins lucrativos, de qualquer porte, individualmente ou em associação com outra empresa catarinense que atenda às seguintes condições. E aí vem os itens da letra A à letra E, e eu não me lembro se não tem mais dois. Mas é importante, pode fazer uma associação com o ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia Local, e aqui em Joinville, aqui no estado, a gente tem vários ICTs muito bons, tá? Para compor time, equipe, enquanto parceria estratégica, e para compor capacidade técnica operacional da startup, tá? Então, acho que isso é importante considerar. Primeiro, então, essas empresas elas precisam ter receita bruta no último exercício, ou seja, 2023, igual ou inferior a 16 milhões de reais. Então, não pode ter tido receita bruta superior a isso, tá? Eles vão analisar isso pelos demonstrativos contábeis, demonstrativos financeiros que eles pedem na sequência. Com sede e administração no estado de Santa Catarina, podendo ser do programa Inova Simples, tá? Então, eu vi que tem uma ou duas do programa Inova Simples ali nas inscrições, certo? Então, tem que ter sede comprovada, ou seja, o CNPJ precisa ser de Santa Catarina. Com data de registro na junta comercial ou registro civil de pessoas jurídicas de sua jurisdição até 1/9/2023, por isso que eu pedi essa informação para vocês. Então, é importante que vocês tenham sido criados enquanto CNPJ, junto à Receita, à junta comercial, até 1/9/2023. Se aqui tiver alguma startup ou empresa que tenha constituído CNPJ posteriormente a essa data, de 2/9 até agora, tá? Ou ainda não tenha criado, em princípio, vocês não estão aptos a participar dessa chamada, pelo menos agora, nesse ano. Só se, e aí é o caso do Daniel, que a gente conhece aqui, e ele também reforçou isso no início aqui da nossa atividade, ele tem outro CNPJ que tem quinais, tá? E quando a gente fala em quinais, são os quinais principal e quinais secundários, que têm relação direta com o produto ou serviço que ele quer colocar na proposta. Correto? Pessoal, se ficar alguma dúvida, podem perguntar, tá? Podem levantar... Pode perguntar. Só para deixar claro, para não ficar dúvidas, a Petify, que foi constituída antes de 1/9, é a empresa realmente por trás do produto e do serviço que eu estou desenvolvendo, tá? Não é um CNPJ que eu usaria para isso, ela é a empresa. Existe agora, eu criei um outro CNPJ com a intenção de mudar nome, mudar algumas coisas,
mas ele não está nem ativo ainda, nem tem movimento, nem faz parte dos critérios. Então, não é que eu usaria o outro CNPJ, na verdade, ele é, inclusive, o mãe, o né? CNPJ, que mãe. participou do Centelha, do Inovatur, na linha do produto que eu estou desenvolvendo. Ótimo. Edu Salles. Opa, pergunta rápida. Temos 3 KNAIs ativos no mesmo CNPJ, porém, estrategicamente, da parte contábil, né? Quando a gente for utilizar o KNAI que tem a ver com a parte de desenvolvimento de programa e software, foi lá em cima o imposto, jogaram o imposto, foi lá para 18 mil. Então, eu não estou usando ele constantemente, eu uso os outros KNAIs, que são de venda, promoção comercial e de treinamento e desenvolvimento profissional. Tem algum problema com relação a isso? Eu acho que isso a gente pode analisar individualmente na sequência, quando a gente for trabalhar o teu cadastro daí. Legal. Tá? Para ver qual é o melhor KNAI para cadastrar. Que eles vão observar e você vai ver nos critérios depois se os KNAIs do teu CNPJ têm relação com o produto e a proposta. Perfeito. Edu, você está com a mão levantada? Mas você está mutado. Foi eu que falei agora, eu estava com a mão levantada, já baixei ela já. Desculpa, é que estava piscando o Giancarlo. Giancarlo também quer falar? Acho que não, né? Para aí, tem uma pergunta aqui no chat. Pessoal, se puderem fazer a pergunta oral, fica melhor para a gente interagir, tá? Sobre a inclusão do KNAI, não tem inclusão de KNAI secundário eu posso incluir em qualquer momento, tá? Isso não vai interferir. Inclusive, se eu quiser incluir um KNAI hoje para participar da chamada, eu posso incluir um KNAI que tenha relação direta com o meu produto e serviço hoje, desde que até o final do período de inscrição ele já esteja ativo, porque é aí que eles vão analisar, ok? Mas aí isso também a gente pode estar analisando individualmente na sequência. Tá? Demonstre ter efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira até 1/12/2023. O que isso quer dizer? Eu posso ter criado o meu KNAI até 1/9/23 e não ter tido operação até 1/12. Mas eu preciso demonstrar que eu tive alguma operação, entendeu? Então, nesse período, eu criei o meu KNAI em setembro, mas até novembro eu não tive operação, mas eu tive em dezembro. Então, eu vou demonstrar que eu tive operação até 1/12. Ou seja, eu estarei apto daí para isso. Agora, se eu só tive operação posteriormente a 1/12/2023, aí já é um risco de eu não estar apto para participar desse edital. Tá? O que são demonstrações? Pode ser relatório de atividade operacional, pode ser relatório patrimonial ou pode ser relatório financeiro. Tá? Ou seja, entrou uma nota fiscal de atendimento, já é um demonstrativo de operação. Ok? Uma declaração de uma empresa de que eu prestei serviço anteriormente, mesmo que eu não tenha emitido a nota, que a nota tenha sido emitida depois, também pode ser considerada um ponto a comprovar operação, tá? Atividade operacional. Então, são questões que a gente, às vezes, ficam implícitas e que a gente, às vezes, não se inscreve porque acha que não tem condições, tá? Que contemple e apresente atividade compatível com o desenvolvimento do projeto proposto no objeto social da empresa na data de divulgação do presente edital, que foi 27/3/24. Ou seja, aí a gente está falando de contrato social, tá? Quando a gente fala em contrato social e KNAIs, tá? É importante que daí tenha essa comprovação no contrato social de que eu tenho como finalidade desenvolver tecnologia e inovação, ou eu tenho como finalidade desenvolver algum produto ou serviço relacionado à tecnologia e inovação específico. Tá? Osvalmir, está com a mão levantada? Sim. A nossa empresa mudou recentemente de endereço
e a gente está fazendo a alteração do contrato social porque o nome dela era Alestec Automações e Sistemas, e está mudando no contrato social para Alestec Manufatura Inteligente. E ontem a gente fez os certificados digitais e tal. Só que a empresa tem um histórico financeiro já e tal. Isso vai implicar em não poder participar? Acredito que não, que você pode trazer esse histórico, tá? A gente não está mudando nada de KNAI, a gente vai manter os mesmos KNAI, só ela está mudando de endereço e está mudando a razão social. Exatamente. O CNPJ não muda, a data original do CNPJ também não vai mudar, tá? Por mais que você inclua KNAI secundário, isso não muda, esses dados anteriores não mudam. Então, só vai mudar o teu contrato social. E aí, o que a gente pode analisar é se o teu contrato social não ficar pronto, aprovado em cartório, antes da data de limite de inscrição da proposta nessa chamada, a gente inclui e inscreve com o anterior. O anterior. Tá? Tudo bem. Obrigado. Oi, Lu. Quem? Márcia? Ô, Lu, eu também já fiz várias alterações e daí não tem problema nenhum, tá? O importante é que a empresa tiver o CNPJ cadastrado antes da data que eles falaram. Exato, exatamente. Importante aqui, então, quem não pode participar ou quem não está apto a participar. Empresas sob controle ou com maioria de capital estrangeiro que exerçam atividade econômica não especificada no decreto 2000. Esse dado é muito específico. Eu não vi nenhuma empresa aqui que se inscreveu que tenha essa característica. Normalmente são empresas ou startups que tenham sido adquiridas por uma organização estrangeira, tá? Uma outra empresa internacional. Não vi nenhuma aqui entre nós, mas se houver alguém, a gente pode conversar individualmente para ver se enquadra nesse decreto ou não, tá? E empresário individual ou MEI. Então, MEI eles não estão aceitando, tá? Luciana, tem como eu trocar agora de MEI para lucro presumido, para alguma coisa? Não dá, provavelmente não dá tempo hábil para fazer isso, para se inscrever nessa chamada, tá? Então, até aquelas startups que indicaram lá na inscrição que são MEI, eu mandei e-mail avisando que provavelmente não estariam aptas a se candidatar nesse momento. Dani? Oi, o que é considerado empresário individual? Pois é, empresário individual se eu não me engano, Eireli é empresário individual, tá? Mas, por exemplo, eu tenho o exemplo da Luca aqui. A Luca, ela foi constituída como empresa, ela é simples, ela só tem eu como empresária, tá? Sócia hoje. Nós éramos duas, mas acabamos mudando só para uma, porque existe essa possibilidade. Mas ela é uma empresa limitada na Constituição. Tá. Eu perguntei porque é o meu caso. O meu caso é uma empresa limitada em que eu tenho 100% das cotas. Não tem problema. Não é empresário individual isso. Ela é considerada, a Constituição, ela é uma empresa limitada. Ótimo. Obrigado. Mas a gente pode analisar caso a caso, tá, gente? Eu acho que, na dúvida, vale mais a pena a gente repassar individualmente na sequência. Limitações do edital, que são importantes da gente destacar. Cada empresa poderá integrar apenas uma proposta, independente de figurar individualmente ou em associação na proposta, tá? Então, eu, Luca Consultores, só posso colocar uma proposta nessa chamada. Independente se eu figurar como principal ou como associada de outra startup em alguma outra chamada. Então, eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu entro como principal ou eu entro como associada. Eu vou ter que escolher. Só posso figurar uma vez como proponente, tá? Mesmo que eu não seja a principal. Isso é importante porque eu sei que, às vezes, a gente tem mais de um produto, mais de um serviço e a gente quer inscrever vários para tentar conseguir o recurso. Então, só pode optar por inscrever uma proposta, tá?
No caso da empresa figurar em mais de uma proposta, todas serão eliminadas. Então, esse já é um critério de eliminação da chamada, tá? Isso é importante. Outro item importante, valores mínimos e máximos. Então, existe um valor mínimo e máximo a ser considerado, e se houver alguma discrepância para mais ou para menos desse intervalo, também a proposta já é desclassificada, tá? Então, eu tenho que trabalhar com um mínimo de 477 mil, é o mínimo a ser solicitado, e o máximo 702 mil, tá? Então, é nessa faixa etária que o Tecnova 3 vai trabalhar. Dentro desses valores, já deverão estar incorporados os processos de aceleração e internacionalização, aceleração ou internacionalização, que daí eles têm esses valores já definidos também. 75 mil para aceleração, tá? Aceleração tração e escala, com certeza. Validação não vai existir, porque validação vai ser esse desenvolvimento inicial, tá? E a internacionalização, 27 mil. Isso vai ser o ano que vem, não vai ser esse ano, mas já tem que estar indicado que vocês querem ir prevendo esse recurso aqui por startup, por empresa, na proposta, no plano de trabalho de vocês. Oi, Lu. Fale. Acho que alguém levantou, acho que o Daniel levantou primeiro. Fala, Dani. Não fui eu. Se fui eu, foi sem querer. Ah, então tá. Lu, sobre esse valor de internacionalização e aceleração, que são esses valores que eles determinaram, descontado dos 700 mil, valor máximo que a gente vai pedir, ou mais isso? Ele está dentro desse valor máximo. E mínimo. Então eu tenho que descontar do valor. Exatamente, ele tem que estar incluído nisso. Então tá bom. Obrigada, Lu. O valor total da proposta tem que estar nesse intervalo, 477 mil e 702 mil. Tá bom, obrigada. Posso? Dani, você ia perguntar? Não, Tá com a não sei, mãozinha. tá aparecendo a mãozinha minha mão levantada. aí. Perdão. Então, não sei, vou tentar abaixar ela, peraí. Qualquer coisa eu tiro por aqui, talvez. Eu acho que eu consigo. Tira, por favor, eu tô no celular e que não tô conseguindo. Agora tá. Acho que eu tirei. O Cláudio tá com a mão levantada também. Ele quer perguntar? Pergunta, Cláudio. Ô, Cláudio, se você não falar, eu não consigo chamar todo mundo. Eu não quis intrometer na sequência do raciocínio. Mas ainda sobre ali as alterações do tipo da empresa, você falou ali que não dá mais para alterar, né? Aqui eu já estou pensando numa empresa que é parceira, que eu vou apoiar ela nessa entrada. E eu não tenho certeza se ele está como individual ou como MEI. E eu estou pensando assim, caso ele estiver, se ele já desiste, ou se a gente, sei lá, pegar uma contabilidade aí que os caras for mais acelerado e tiver a possibilidade, se vale a pena a gente tentar ou já não... Já tô a gente pode... Eu acho que vale a pena a gente analisar individualmente, tá? Que daí eu preciso dar uma olhada no cartão CNPJ e no contrato social. Que daí a gente analisa se no contrato social ele tem as finalidades, analisa se no KNAI ele tem KNAIs principal e secundário relacionados com o produto que ele quer apresentar, e aí a gente já faz a análise mais abrangente para ver se vale a pena ele tentar... atrás, né? Exatamente, tá? Tá bom, beleza, obrigado. Kleber? Lúcia, o que é considerado recurso de aceleração e o que é considerado recurso de internacionalização? Então, eu não sei responder pelas outras aceleradoras, tá? Eu vou responder pelo nosso programa de aceleração, que é um dos aprovados, que é uma das aceleradoras aprovadas na chamada do Tecnova 3. Mas acredito que todos seguem mais ou menos a mesma lógica. Na nossa aceleração, o módulo de tração e escala
são módulos em que a gente traz mentorias individualizadas com base naquilo que a startup precisa, nas temáticas que a startup precisa, mentorias coletivas também, mas coletiva bem focada em conexão e network com parceiros estratégicos, e a gente traz já a conexão com investidores e com parceiros internacionais. Na nossa aceleração, a gente também já traz missões internacionais previstas dentro da aceleração. Tá? Então, é um combo de vários processos. Flexibilidade, tem flexibilidade para fazer os encontros, é tudo online, se a startup preferir, tá? Então, é um processo bem de tração, com foco na tração e escala do negócio o ano que vem. Tá? Esse valor já é o valor que você... Contempla tudo isso. Tá. E esse investimento, ele é ao longo de quanto tempo? É ao longo de um ano? Então, todo o programa Tecnova 3, ele tem 2 anos, 24 meses. Então, todo, incluindo a aceleração e internacionalização. Tá. Então, o meu plano tem que contemplar dentro desse limite de investimento, a distribuição dos recursos em 24 meses, é isso? Exatamente. Tá? A proposta é feita para 24 meses. E eu preciso ter 50% do investimento do meu lado? Não. Você fala contrapartida? Não, na verdade, eu não entendi direito, mas ali no edital estava dizendo que 50% do investimento. Então, se eu solicito lá 500 mil, eu tenho que ter 500 mil do meu lado para colocar ou não? Não, já vou chegar nisso, tá? Não é isso, não. Não é isso. 50% é provavelmente limite de capital e custeio. Agora eu vou chegar nisso, tá? Eu vou entrar nesses detalhes. Edu? Só uma pergunta. Foi você que falou agora? Não foi o Cláudio, né? Eu também, agora, não sei se o... Agora, Edu. Então, você primeiro. Beleza. Com relação à questão da internacionalização, eu queria entender, esse tempo atrás, a gente teve uma visita do pessoal da CAT, né, com o pessoal lá do Canadá, que inclusive eles estão com um escritório lá, recentemente abriram e tal, e a gente teve uma aproximação bem legal com essa galera de lá. O que eu queria entender sobre a internacionalização? Aí seria através também do escritório de vocês, ou pode buscar outras alternativas? Eles também têm lá fomento, tem grana, enfim. Vamos lá. Tá. Até onde eu estou acompanhando, internacionalização não é com a gente, tá? Legal. A gente não se inscreveu para a chamada de internacionalização, porque o nosso foco hoje é a aceleração e a gente já trabalha conexão com parceiros internacionais na aceleração, tá? Perfeito. Mas a gente não faz processo de internacionalização. Por exemplo, se a tua startup quer vender para fora, esse processo a gente não faz. O que a gente pode é te conectar com o parceiro lá fora, te levar para essas missões e daí você construir algo com ele lá fora, tá? Isso de internacionalização a gente, empresa, não faz. Até onde eu acompanhei a chamada de internacionalização, se eu não me engano, tem 1 ou 2 empresas que foram aprovadas só, tá? Inclusive, eu posso até buscar essa informação, não sei te dizer qual o nome dela agora, tá? Mas é 1 ou 2, esse dado está público, se vocês botarem chamada internacionalização Tecnova 3, vocês vão ver já o resultado dessa chamada aqui em Santa Catarina, e tem já quem é essa empresa que vai prestar esse serviço dentro do Tecnova 3, tá? Então, dá para vocês já olharem isso, para vocês até decidirem se querem incluir internacionalização ou não dentro da proposta, tá? Eu sei que eu sou suspeita, mas eu sugiro incluir a aceleração, porque a aceleração para vocês eu acho que vai fazer uma diferença grande no Tecnova, e o custo dela é baixíssimo, tá? Daí a internacionalização vai depender de cada negócio, se realmente tem interesse de expandir para fora ou não. Tá? E assim, aqui em Santa Catarina,
está sendo gravado, mas a gente tem bons parceiros para internacionalização, né? Então, não é um déficit muito grande aqui no ecossistema. Nosso ecossistema tem bons parceiros para isso, tá? Márcia? Eu queria saber como é que é o nome da tua aceleradora, porque a gente que vai ter que escolher naquela lista, né? Tem tempo ainda para isso, porque vocês vão escolher só para frente, vocês não vão colocar agora na proposta, tá? Não vem na proposta agora? Provavelmente não vai ser agora que vocês vão indicar qual é a aceleradora que vocês querem. Vocês têm que indicar agora que vocês querem a aceleração. Mas eu preciso do valor para poder fechar o meu cronograma financeiro. Não, o valor é esse, 75 mil. 75? Fechado por aceleração, fechado. Por aceleração, fechado 75. Tá independente da aceleradora que você escolher. Tá bom, entendi. Tá? Mas a nossa aceleradora aqui em Santa Catarina é a Inomap. A aceleração está pela Inomap aqui. A gente foi aprovado pela Inomap e nos outros estados pelo Elas Projetam. Obrigada, Lu. Vou passar para a gente não atrasar muito aqui, tá? Mas vão segurando. Vocês já estão perguntando coisas que vêm aqui na frente, tá bom? Itens financiáveis. Eu vou passar rápido aqui, porque essa apresentação a gente vai colocar provavelmente no canal do YouTube da própria Conecta, tá? No nosso, e pode disponibilizar para vocês na sequência. E vocês podem, e também essa apresentação eu posso disponibilizar para vocês em PDF, para vocês terem esses detalhes. Mas isso aqui são dados do próprio edital, tá? É que é mais fácil ler aqui do que ler num edital, né? Tá? Mas quais são as despesas que são possíveis de serem incluídas na proposta? E daí aqui eu já estou entrando na proposta, tá? Então a gente já passou aquela fase de habilitação. Quais são os critérios de habilitação da startup e da empresa? Ok? Aqui eu já entro na questão dos itens financiáveis. Eles vão financiar, então, despesas de custeio e capital. Para quem não está muito familiarizado com propostas para órgãos de fomento, às vezes, custeio e capital são termos que também não são familiares, né? Mas, de forma bem geral, assim, custeio normalmente são ações, atividades que eu tenho aquisição, compra de material de uso constante, tá? Por exemplo, vou comprar toner para impressora, vou pagar serviços de terceiros, custeio, tá? Serviços de escritório, vou pagar, ao invés de comprar o toner e comprar a impressora, que daí vai ser capital, tá? Quando é compra de equipamento, é capital, tá, gente? Equipamento, mas depende do equipamento também. Tem alguns equipamentos que são descartáveis, que daí não entra em capital, entra em custeio. Então, tudo isso a gente analisa, mas isso aí é bom analisar individualmente onde entra. Por que a gente vai ter que fazer essa análise? Mas daí na construção da proposta, tá? A gente tem que fazer essa análise porque tem um percentual do projeto que vai para custeio e outro para capital, e eles vão analisar isso, tá? O próprio formulário, ele já estabelece e ele já faz esse cálculo automaticamente para definir e identificar o percentual de cada um, tá? O formulário está bem redondinho em relação a isso. Então, assim, de forma geral, o edital traz como custeio e capital geral, elaboração do projeto básico e executivo relativos à adequação e modernização de instalações comprovadamente necessárias para o desenvolvimento do projeto. Importante destaque aqui, adequação e modernização de instalações, não é construção, eles não pagam construção, tá? É modernização e adequação de instalações. Vamos trazer um exemplo, a Márcia aqui até pode falar disso. Modernização de instalações de um laboratório para a produção do produto que vocês estão colocando na proposta, tá? Esse é um exemplo de que é custeado, certo? Pequena reforma na sala que vocês têm da empresa, da startup. Isso também é custeado. Retrofit de equipamento. Exatamente, tá? Então, isso é custeio, é considerado custeio, tá?
Adequação e modernização de instalações comprovadamente necessárias para o desenvolvimento do projeto. Pode ser instalações que não sejam de vocês, mas que, de repente, vocês têm uma parceria consolidada em contrato de parceria. Tem que ter o comprovante de que essa instalação é usada por vocês e é necessária para que vocês façam a produção do produto ou do serviço que vocês vão desenvolver, tá? Desenvolvimento ou aprimoramento de novos produtos ou processos, avaliação de desempenho, incluindo inspeção, ensaios, testes de conformidade e certificações, patentes, patenteamento de soluções desenvolvidas do projeto, aquisição de equipamentos e instalações de caráter permanente, se comprovadamente necessário ao desenvolvimento do projeto. Isso aqui, considerando custeio e capital, os dois. Agora, o edital entra na especificidade do que eles vão admitir para custeio, tá? Quando a gente fala em custeio, aqui eles já limitam a 50% do valor da subvenção, ou seja, do valor aportado, com recursos exclusivos para custeio. Então, é 50% custeio, 50% capital, tá? E, além disso, entra a questão da aceleração e ou internacionalização dentro do valor global, tá? Então, em custeio, pagamento de pessoal, e aqui é importante, pessoal próprio com vínculo trabalhista, tá? Isso eles vão olhar, devidamente cadastrados na equipe do plano de trabalho do projeto e alocados em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, P&D. Gastos com prolabore dos sócios são aceitos se o sócio efetivamente participar das atividades de execução do projeto, tá? Se o sócio é simplesmente alguém que recebe os lucros na sequência e não atua ativamente na startup, não é o caso aqui, tá? Só que, normalmente, numa startup, o sócio pega pesado sempre. Então, mais do que merecido que ele tenha o prolabore a ser retirado, porque ele está trabalhando, ele está dedicando horas dele para fazer o produto, para fazer a startup funcionar, tá? Daí, mas ele tem que estar listado na equipe executora e desenvolva atividade diretamente relacionada ao projeto. Serviços de terceiro, pessoa física ou jurídica, de caráter eventual, locação de máquinas e equipamentos, instalações, recuperação e manutenção de equipamentos e despesas com registro de propriedade intelectual. Serviços especializados de consultoria e assessoria técnica, despesas com aceleração e internacionalização. Então, isso entra como custeio, tá? Tem mais um de custeio, eu acho. Tem. Material de consumo em geral, isso vai depender de cada característica da proposta do projeto, tá? Diárias, exclusivamente para a equipe executora, cadastrada no plano de trabalho, para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e locomoção relacionadas ao projeto. Se eu tiver que fazer estudo de campo, atividade de campo, é bom incluir isso tudo, tá? E também pode ser admitido aqui participação da equipe do projeto em eventos, tá? Mas eventos relacionados diretamente ao desenvolvimento dessa atividade, tá? Não é qualquer evento aleatório, ok? Então, eventos onde eu possa estar trabalhando conexões estratégicas, e daí é interessante a gente justificar isso dentro do plano de trabalho. Passagens exclusivamente para a equipe executora cadastradas no plano de trabalho e atividades relacionadas ao projeto. Os serviços para aceleração e internacionalização somente poderão ser contratados pelas empresas beneficiárias com instituições ou consultorias previamente cadastradas, são essas que foram aprovadas. Aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, foram 16 ou 17, tá? Essa lista já está disponível também, de forma transparente, na relação de aprovados. E lembrando que esses serviços deverão estar previstos na rubrica de serviços de pessoas de terceiros, né? Contratação de terceiros. E contabilizados dentro daquele montante limite. Serão destinados apenas para o proponente principal. Ou seja, isso aqui é um detalhe importante. O proponente principal é aquele que vai cadastrar a proposta. Por exemplo, a Márcia é a CEO da DBM, ela vai cadastrar a DBM, mas ela não vai cadastrar a proposta aqui nesse edital, ela vai deixar que o sócio dela cadastre. Então, é ele que vai ser beneficiado com a aceleração, tá? É claro que
nenhuma aceleradora vai impedir que os demais membros da equipe participem da aceleração, tá? Só que, é claro, a viagem internacional, a missão internacional que a nossa, por exemplo, a nossa aceleradora ela financia dentro desse pacote da aceleração, vai ser para esse proponente principal, tá? Então, pensem bem quem vai cadastrar a proposta como proponente principal, que isso vai fazer diferença lá na frente. Despesas de capital, também limitadas a 50%, tá, da subvenção, e elas incluem adequação e modernização de instalações comprovadamente necessárias para o desenvolvimento do projeto, equipamentos e materiais permanentes pertinentes ao objeto da pesquisa, tá? Então, aqui eles estão considerando despesa de capital. É interessante que adequação e modernização de instalação, do meu ponto de vista, não é capital, tá? Porque normalmente é contratação de terceiro que a gente faz isso. Mas daí a gente pode optar por, de repente, trazer para cá como capital e usar os 50% aqui e não contratar terceiros lá, tá? Nossa. Isso a gente tem que analisar na construção da proposta. Márcia? Vai dar um rolo isso aí. Exatamente, eu achei estranho isso aqui. Porque, para mim, modernização e adequação não é capital. Nunca foi, sempre foi terceiro. Exatamente. Enfim, pode ser que seja um equívoco do edital, da chamada, e a gente, de repente, tenha que alertar eles para isso, tá? Lúcia, pode falar. Quando fala de pagamento de departamento pessoal, ali conta com uma nova equipe ou eu conto com a equipe que já existe? Você vai cadastrar a tua equipe no edital, na chamada, tá? Você vai cadastrar toda a equipe. A equipe que eu já tenho ativa. Em princípio, a equipe que você já tem ativa, porque cada um já tem o seu papel dentro do processo, né? Mas eles permitem mudar, né, Lu? Eles permitem no meio do projeto você mudar a equipe também. Permite fazer alterações, tá? É possível. É claro que você faz a solicitação, você não pode fazer antes deles aprovarem. Tem todo um fluxo aí definido, tá? E despesa com locação, quando fala de infraestrutura, a despesa com locação de espaço também pode incluir ou não? Olha, em princípio eu não vi nenhum. Vamos olhar aqui no que eles não vão permitir, tá? Mas eu não vi nenhum impedimento de não poder, tá? Okay. É claro que quando a gente está incubado, normalmente a gente loca o espaço, ou a gente paga a incubação e garante o espaço, né? Quando a gente está dentro de um centro de inovação, a gente paga a locação, ou a gente paga... por vezes, a gente não tem a sede própria, uma startup, né? Então, com certeza, isso deve ser permitido, sim. Mas a gente vai tirar essa dúvida aqui na sequência. Tem mais mãos levantadas aí. Já perguntaram ou eu que não chamei? Lu, eles não permitiram, tá? Tive que devolver dinheiro, tá? Ah, é? Locação... Locação, você diz, por exemplo, da sala da Tigre que vocês estão lá hoje? Locação e contabilidade, eu devolvi todo o dinheiro. Eles não permitiram, por isso é bem importante perguntar para a FAPESC antes. Não, isso vai vir aqui também no que não é permitido, tá? Pode ser que esteja aqui. Eu tô ponderando aqui para a gente olhar, tá bom? Oi, Luciana. Só voltando nas despesas de custeio ali, a questão do Prolabore, nós estávamos ontem conversando com os sócios, né? E os 3 sócios vão estar envolvidos no projeto. Eu, por exemplo, não vou ficar 100% envolvido, eu tenho sócio que vai ficar 100% envolvido, outro vai ficar 50% envolvido. Eu devo pensar dessa forma. Eu vou colocar no projeto que eu quero 50% do valor do Prolabore do sócio A, porque ele vai estar 50% do tempo envolvido no projeto. Seria dessa forma, ou eu aloco 100% do valor do Prolabore e pronto? Eu acho que essa tua análise ela vai ser mais relevante para você definir quem vai ser o proponente principal que vai cadastrar a proposta. E os outros vão vir na equipe. Então, quem for alocado 100%, eu sugiro que seja a pessoa, o proponente principal. Que vai fazer o cadastro, o nome dele vai constar como cadastrante, o responsável pela proposta, tá?
os demais vêm na proposta, daí lá no time, na equipe, e aí lá você vai indicar quanto por cento ou qual a carga horária, enfim, cada um vai atuar. Importante aqui é que eles destacam a questão de que vínculo trabalhista CLT, tá? Sim, a gente, na realidade, os nossos funcionários não são nenhum CLT, é tudo PJ, né? Os Prolabore mesmo, que eu pergunto. Pois é, isso aí a gente vai ter que dar uma analisada, tá? Porque eles pedem que esse pagamento de pessoal seja CLT. Tá bem indicado mas aqui. ali tem na letra B, ali tem gastos com Prolabore, né? Dos sócios, ok. Se for sócio e não equipe. Sim, a equipe tem que ser Prolabore e eles exigem ainda folha. Exato. Você vai ter que mandar a comprovação de folha de pagamento, tá? Sim, tudo bem. Não, beleza. Obrigado. Quem mais está com a mão levantada já perguntou? Kleber? Kleber já perguntou? Eu já perguntei, baixei a mão Tá. aqui. Obrigado. Ok. Itens não financiáveis. Acho que aqui pode ter a nossa dúvida pode ser respondida. Pagamento de agente público da ativa de serviços por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência técnica assemelhados, exceto em caso de prestação de serviços técnicos profissionais especializados por tempo determinado, tá? Então, agente público, ou seja, alguém que ocupa cargo público, tá? Em princípio, quando a gente fala em agente público, concursado ou não, tá? Mas, como tem um asterisco aqui, vale a pena a gente analisar com cautela também, caso exista alguém no time que tem esse perfil. Pagamento de diárias e passagens a agente público também, da ativa. Então, o cara tem que estar na ativa, tá? Por mais que ele atue com vocês no horário que ele não atua na prefeitura ou no governo, tá? Mas ele é agente público da ativa. Então, tem que ter cautela com isso aqui, tá? Despesa com e agente público na ativa é de universidade, é de instituto federal, é agente público, tá? Aqui, acredito que essa ressalva do não financiável é principalmente se a gente fizer parceria com o ICT. E aí trouxer para o time, para a equipe, agente público da ativa, que estão professores públicos do ICT, professores públicos aqui, vamos citar, o DESC, o UFSC, tá? Nesses casos que a gente vai ter que ter uma atenção especial aqui para esse item. Despesas com arredondamento, aluguéis e locações de espaço. Márcia? Então, aqui eles não vão pagar, tá? E despesas com estagiários e bolsistas, tá? Eles também não estão incluindo como itens financiáveis. O que mais que você disse que devolveu, Márcia? Contador. Contabilidade. Nem pensar. Tá aqui, ó. Provavelmente aqui. Pagamentos Márcia, de despesas de rotina. Márcia, se depois a gente puder fazer um bate-papo, eu queria seu contato para saber sua experiência. A Márcia é mais do que experiente. Eu botei ali no chat, tá? Então tá aqui, ó, gente. Pagamentos com despesas de rotina. Serviços gerais, segurança, luz, água, telefone, celular, internet, correio, reprografia e similares, tá? Isso aqui eles consideram. Por que eles colocam isso como não financiável? Eles consideram se a startup não tem condições de fazer esse pagamento, ela não tem capacidade técnica operacional para rodar um produto, rodar um serviço, tá? Para colocar um produto e serviço no mercado. Esse é o mínimo, ela se manter, tá? Por isso que eles consideram não financiável na maioria das chamadas e editais, tá? Apoio para atividades de rotina ou administrativas. Aí isso aqui é muito de interpretação, tá? Mas a gente analisa individualmente cada caso. Construção não é financiável. Pagamento de despesas contábeis e administrativas, ó, tá aqui. Então, eu não sei se nos editais que você participou, Márcia, eles deixaram isso claro nas chamadas editais. Pelo jeito, não, né? Não, a parte de contabilidade não. Como era uma startup incubada, a gente deixou a incubação. No final, a gente teve que devolver tudo. Então, tá? Então, agora, nesse edital, eles estão colocando aqui de forma bem clara o que eles não vão financiar. Tá? Então, acho que isso de certa forma, é bom, porque daí a gente bem já... claro.
multas, encargos, indenizações, juros ou correções monetárias e despesas com coffee break. Tá? Coffee break, por exemplo, se eu quero fazer um evento e o evento é fundamental para o desenvolvimento do meu produto ou serviço, se é um serviço, se eu captura de lead por meio de um evento, eu até posso contratação de terceiros, serviço de terceiros, execução de evento, onde inclui tudo isso. Mas contratar diretamente coffee break eu não posso. A nota vai ter que ser da prestação de serviço. Tá? Acho que são formas como a gente tem que colocar. Para aí, que não. Aqui. Contrapartida financeira que o pessoal falou lá no início, confundindo com aquela questão de 50%. Então, 50% não é contrapartida, tá, gente? 50% é custeio e capital, o plano de trabalho com as ações financeiras, a gente tem que trabalhar eles considerando 50% capital, 50% custeio, tá? O valor da contrapartida financeira deverá ser aportado na conta específica do projeto em até 30 dias após o recebimento das parcelas da subvenção. Então, pode ser que demore, você pode ser aprovado. O FINEP pode ser que demore fazer o aporte da primeira parcela, tá? Então, só depois do primeiro aporte da primeira parcela, você tem 30 dias para fazer o depósito ou a transferência do valor da contrapartida, que é financeiro, tá? Do valor financeiro, tá? Para a mesma conta corrente que vai ser aberta especificamente para o projeto. Ok? Em igual proporcionalidade, poderá ser utilizado para a realização de despesas de custeio e capital, desde que associadas à execução da atividade. Então, o dinheiro da contrapartida também vai ter que estar previsto dentro das ações da proposta de trabalho que vocês vão estar colocando, tá? Só que a beneficiária proponente, poderá solicitar o financiamento da contrapartida na proposta de subvenção a programas de crédito disponíveis. Então, você também pode trazer, mais para frente, esse recurso de um crédito junto ao banco privado, de um crédito junto a outro programa, a outra possibilidade, tá? Existe isso como possível. Quais são os percentuais? Aí vai depender da receita bruta operacional em 23. Se a startup teve uma receita de até 360 mil, 2,5% do valor total. De 360 mil a 4.800, 5% do valor total. E até 16 milhões, 10% do valor total. Eu tenho uma pergunta. Tem mais alguém que tem aí também? Pode fazer. Tá. A minha pergunta é o seguinte. Eu vi num edital, acho que do BNDES, se eu não estou enganado, a contrapartida, a gente podia descrever ela lá no custeio. Por exemplo, eu colocar os meus funcionários ou assessoria, alguma coisa que eu precisasse, como eu tá pagando já aquilo ali como contrapartida, ou seja, eu não teria que aportar o dinheiro lá na conta. Não, eu já estou pagando a contrapartida aqui do meu salário do meu funcionário e de um terceiro. É possível da mesma forma? Isso a gente chama de contrapartida economicamente mensurável, tá? Também. Agora a gente vai para a próxima tela, se eu não me engano, é possível, tá? Vamos deixar... Luciana, desculpa, eu não entendi nada da contrapartida. Consegue voltar à tela anterior? Vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte: após receber a primeira parcela do FINEP, você tem até 30 dias para fazer o aporte do recurso na conta corrente do projeto. Isso quando o recurso for financeiro. Mas esse aporte, ele é de quem? Ele é o meu aporte? Da empresa da startup. Essa é a contrapartida. Você sempre tem... O governo dá um dinheiro e tu tem que dar uma porcentagem. A gente está trabalhando com subvenção econômica. Eles vão te dar o dinheiro para você desenvolver o teu produto e serviço. Então, normalmente, para minimizar o risco, eles trabalham com percentual de contrapartida. Já indico que esse percentual aqui é baixíssimo. Não tem... Se você for pegar um dinheiro com um banco,
né? Você vai pagar juros e contrapartida, tudo junto, tudo misturado, né? Tá? Enfim, é uma questão para olhar com carinho, principalmente porque permite que você busque essa contrapartida por meio de algum programa de crédito, tá? Hoje a gente tem o Pronamp, que é um programa de crédito para micro e pequenos empreendedores, tem Pronamp Mulher, tem Pronamp Startup, hoje tem Pronamp zerou o juro agora. Então, zerou o juro. É uma possibilidade da gente estar trabalhando com ele. É claro que eles analisam, se eu não me engano, acho que são os 6 últimos meses de operação da startup, tá? Para ver as entradas. Mas não é difícil conseguir crédito e conseguir esses 2%, 5%, acho que praticamente nenhuma das startups vão estar nessa última faixa aqui de faturamento anual 2023. É mais fácil estarem nas 2 primeiras, tá? Mas, enfim, se tiver, é no máximo 10% do valor total da proposta. Ficou mais claro? Ô, Luciano. Pode falar. Só uma dúvida aqui. Quando a gente fala dessa contrapartida, é um investimento nosso para o próprio projeto, né? Para o próprio projeto. Não é uma devolução para o governo. Não. Inclusive, esse recurso da contrapartida ele tem que estar na proposta, no plano de trabalho, nas ações específicas, indicando que é contrapartida de vocês. Legal, mas aí ele soma naquele total do valor ou ele faz parte daquele valor máximo lá de 702 mil, então, né? Então... Faz parte. Aquele é o valor limite mínimo e máximo da proposta como um todo, tá? Agora, deixa eu passar a próxima tela, porque vocês vão, acho que vai clarear um pouquinho, que é o que eles permitem que vocês coloquem como contrapartida. E aí aqui eles permitem coisas que eles não permitem que vocês coloquem como subvenção para eles, para o pedido deles. Despesas de custeios financiáveis com valor solicitado de subvenção, despesas de atividades acessórias ao projeto, tais como prospecção e estudos de mercado para produto, serviço ou processo a ser desenvolvido, seleção e capacitação de fornecedores e insumos, despesas de prospecção preliminar e estudos de mercado para produto, aqui acho que repetiu. Despesas para participação em eventos que não sejam de natureza técnica, mas diretamente relacionadas à execução do projeto, despesas administrativas para gestão financeira e contábil do projeto, limitadas a 5%. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou cortou? Deu uma cortadinha, né? Bem rápida, depois dos 5%. Tá bom. Então, despesas administrativas para a gestão financeira e contábil do projeto. Então, aqui vocês podem colocar como contrapartida a contabilidade. Vocês podem colocar como contrapartida várias outras despesas que são da startup hoje, que entrariam nesse percentual de contrapartida, tá? Então, acho que aqui é uma vantagem. Se você colocar a contabilidade, por exemplo, como contrapartida, significa que você vai ter que depositar o dinheiro na conta do projeto, como contrapartida, e aí usá-lo para pagar a contabilidade, é isso? Exatamente. E ainda comprovar lá com uma folhinha, com recibo, com tudo. Não, sim, tudo bem. Mas não é... Contas... Não é, olha, eu tenho um gasto de tanto com o contador, e isso é contrapartida, mas eu vou pagando o contador aos poucos. Eu tenho que fazer esse depósito inicial. Exato. E nesses 24 meses, na realidade, você vai fazer os pagamentos nesses 24 meses que você vai desenvolver o projeto. Ô, Lu, eu vou falar como experiência. Pode falar, Márcia. Talvez eu acho que a pergunta dele é bem pertinente. Eu coloquei todo o dinheiro, porque ele falou que tem tantos dias, você coloca todo o dinheiro no banco. E daquele dinheiro no banco, você vai tirando para contrapartida. Talvez seja a mesma coisa? Essa é a pergunta, né, Dani?
Aqui fala, inclusive, em prolabore dos sócios, né? Eu poderia definir um prolabore para mim como contrapartida, mas, independente disso, eu tenho que depositar a contrapartida no banco e, mês a mês, retirar para compor o meu prolabore. Exatamente. É um dinheiro que, por exemplo, voltaria para mim, que sou o executor do projeto. Exatamente. Voltaria, quer dizer, para os impostos, né, que depois paga. Não, exatamente. Na realidade, ele não voltaria para você, porque como é que vai acontecer? Você tem que dividir muito bem aqui recursos da startup e recursos do fundador Porque a startup vai pagar para a conta do Daniel, seja PJ ou PF. Está cortando. Cortou de novo, né? Essa operação é que tem que ser feita pela conta do projeto. Da startup fazer os pagamentos para os sócios, por exemplo, do Prolabore. Sim. Tá? O que você já faz hoje, só que não pela conta do projeto. Você faz pela conta que você tem. Exato. Mas pode compor, por exemplo, digamos que meu Prolabore é R$5.000. R$3.000 vai vir de recurso de subvenção, R$2.000 vem da contrapartida. Exatamente. É possível. Por isso que a gente tem que desenhar a proposta, já incluindo todas essas coisas, para calcular esses percentuais da contrapartida e os percentuais de custeio e capital da proposta como um todo. Tá? É um pouquinho chatinho. Mas Lu, acho importante que na contrapartida... O mais importante na contrapartida é estar no planejamento de trabalho, porque se não tiver no planejamento de trabalho, depois eles vão exigir esse dinheiro. Sim, sim. Exatamente. Sim, isso no Centelha, no Inovatur, todos os outros projetos que eu participei foi assim. A diferença é que esse edital, ele permite prolabore de sócios, os outros não permitiam. Então, na prática, eu posso, digamos que eu tenho que dar R$10.000 de contrapartida. Eu posso pegar um crédito para pagar custo zero, sei lá, ou juros baixos em 10 meses, e aí eu tiro o prolabore mensal, e esse prolabore mensal, que é um dinheiro que vem para mim, ajuda a pagar o crédito, e basicamente eu não preciso fazer um investimento inicial. Exato, é possível. Tá. Quem é que estava falando? Kleber, Osvalmir, Kleber? Um dos dois? Vocês estão com a mãozinha levantada, vocês falaram? Desculpe, eu já falei, já. Tá, então vamos lá. Na contrapartida também permite investimento de capital, tá? Não tem um percentual aqui na contrapartida, dividindo capital e custeio, tá? Obras e reformas de qualquer natureza, desde que pertinentes ao projeto, e aquisição de equipamentos e instalações de caráter permanente, desde que pertinentes ao projeto, tá? São os dois. Por exemplo, eu preciso, para desenvolver meu produto, adquirir tablets e, ao invés de colocar como recurso para a FINEP pagar, eu vou colocar na minha contrapartida, porque eu já estou com isso meio encaminhado e eu vou fazer essa aquisição no decorrer do projeto. Importantíssimo, tá? Todas as aquisições têm que ser feitas dentro da vigência do projeto aprovado. Tá? O que é isso? Isso é dica, tá, gente? Importantíssimo. Se eu já adquiri hoje um tablet que eu vou ocupar no desenvolvimento do meu produto, a nota fiscal é de hoje. Eu ainda nem submeti a minha proposta. Então, eu não posso colocar essa nota fiscal desse tablet agora dentro da minha proposta lá na frente, porque eu não vou adquirir ele dentro da vigência do projeto aprovado. E vigência, a vigência vai começar a partir do vigência momento que sai no Diário Oficial. Exatamente. Não que tu recebe o recurso. Publicação no Diário Oficial. E é claro que quando você recebe o recurso, começa a contar a vigência efetiva, tá? O que, por exemplo, se eu fui aprovado no Diário Oficial, a minha proposta foi aprovada em, vamos colocar assim, junho de 2024, mas eu só recebi a primeira parcela em novembro. Estou aleatório, não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Em novembro de 2024. A vigência efetiva do meu projeto, eu vou começar a rodar realmente em novembro. Porque sem receber a primeira parcela,
eu acho muito arriscado a gente começar a rodar só com a contrapartida. Eu não começaria, tá? Então, eu posso pedir prorrogação da vigência, e isso aí é um outro processo que a gente vai poder fazer lá na frente, para que os 24 meses comecem a contar a partir do pagamento da primeira parcela. Certo. Márcia, você já viveu isso em algum? Eu vivi isso no Centelha. Então, e Centelha normalmente atrasa muito para pagar, né? FINEP também, FINEP eu já pedi, dá para prorrogar, sim. Exato. Mas aí tem uma data, tá? Acho que é 90, acho que 90 o FINEP e 45 a FAPESC, dias para pedir, né? Uhum. Antes de estar no diário oficial, não é quando a gente recebe, tem que olhar o diário oficial. Tá. Então, são detalhes, mas são detalhes já da execução, gente, tá? Não é agora na submissão, ok? Eu falo tudo isso porque isso é importante a gente pensar. Então, não comecem a executar a proposta contando com dinheiro FINEP que ele vai sair agora, assim que aprovou, assim que saiu do diário oficial, tá? Comecem a executar quando tiverem a primeira parcela na conta de vocês. Tá? Isso eu falo para qualquer tipo de financiamento de proposta. Documentos de habilitação, a gente já está terminando, gente. Tá? Contrato social, aqui é importante que todos têm que ter currículo Lattes. Se alguém aqui não tem, e startup, se não atua, pode levar até 1 ano depois. Isso é o currículo, Márcia? Ah, não, isso é o pagamento, né? Tá, exatamente. Currículo Lattes é obrigatório, tá, gente? Vocês vão ver isso quando vocês fizerem o cadastro, se alguém não tem ainda, o cadastro na plataforma da FAPESC. Então, todos precisam ter o cadastro na plataforma FAPESC. Então, se não tiverem, já podem providenciar. E todos precisam ter currículo Lattes. Nem que seja mínimo. Eles vão olhar currículo Lattes para ver qual é a capacidade de vocês de operar o projeto, conforme o produto e serviço, tá? Quando você fala todos, inclusive os demais funcionários, que sejam ali do suporte administrativo, marketing e outras coisas operacionais? Em princípio, não. O proponente precisa ter, tá? Okay. O principal proponente. CTO, Exato. Mas assim, se eu fizer parceria com o ICT, normalmente o pessoal do ICT tem, tá? Outra coisa, se a minha startup não tem currículo Lattes e vai fazer parceria com o ICT, Márcia, me corrige, eu posso colocar um professor do ICT como proponente? Tá muda, Márcia. Tem que ver o contrato social, tá, Lu? Porque vai a startup e tá o contrato social, por isso que eu não sei te responder. Eu acho que não, porque a DBM, eles vão confrontar com os contratos sociais. Exato. Só se eu tiver um contrato um termo de cooperação, um termo de parceria já efetivado com esse CT, que me permita já ter eles na equipe, né, no time. Eu acredito que o proponente pode ser também um pesquisador que esteja dentro da empresa, né? Mas aí ele vai ter que ser caracterizado como está dentro da empresa. Eu acho bom dar uma confirmada com a FAPESC, isso. O melhor é que seja o CEO, um CFO, um grande da própria startup, que seja o proponente, e aí corre lá e faz o currículo Lattes, rapidinho. Eu já vi alguma coisa de edital que permitia o gestor do projeto, por exemplo, tem o CEO, tem todas as pessoas ali que são da empresa, mas é o gestor do projeto terceirizado, que aí tem uma equipe terceirizada, e aí pedir que também colocasse o Lattes do gestor do projeto, mesmo ele sendo terceirizado. Você vai relacionar a equipe, né? E na equipe você vai ter que indicar o Lattes, tá? Tá. Oi, nós participamos de um edital da FAPESC que a gente foi contemplado em 2022. Eles pediam naquela ocasião que todos os participantes da equipe executora do projeto, que no caso foram os 3 sócios,
cadastrasse o currículo Lattes lá. Então, eu acho que é melhor, às vezes, pecar pelo excesso garantir, né? do que pela falta, né? Nem que seja o básico. E aí, quando eu digo... Se eu não me engano, na própria plataforma da FAPESC, quando tu vai cadastrar a equipe, ele já tem o link obrigando você a colocar o Lattes. O código do currículo Lattes, né? Isso mesmo. Eu acho que é importante, e assim, se não tem currículo Lattes ainda, ou se tem, atualiza, e atualiza com foco no produto e serviço que você vai cadastrar como proposta, tá? Porque daí, por exemplo, eu tenho no meu time o pessoal que se certificou em tal coisa para justamente se qualificar para fazer essa proposta, esse produto. Então, ele atualiza lá o currículo Lattes com essa certificação, com essas participações e trabalhos que ele fez com foco nesse produto que eu vou estar cadastrando aqui para a chamada, ok? Ato de eleição, nomeação, ou seja, contrato social, e ata de eleição, se for o caso. No caso de sociedade por ações, relação dos acionistas majoritários com sua qualificação completa. Balanço patrimonial 22 e 23, então eles estão pedindo os 2 últimos anos, 22 e 23, digitalizado ou assinado digitalmente pelo seu representante legal. Gente, aqui, esses pontos, se você tiver o EGOV, ouro, e aí é só fazer o cadastro de algumas questões lá, você, por vezes, consegue tirar tudo isso sem ter certificado digital, tá? Vejam com a contabilidade de vocês. O EGOV hoje está permitindo tirar várias coisas, tá? Demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, o DRE contábil também, esse documento, referente a 22 e 23, e aí eles pedem inclusive empresas optantes pelo Simples, as empresas criadas no exercício financeiro do lançamento desse edital estarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, tá? E o instrumento de procuração, caso a representação legal se dê de forma nos documentos solicitados nesse edital. Então, é procuração caso o proponente não seja exatamente quem está no contrato social. Acho que é algo estranho nesse sentido. Aquilo. As empresas, como é que é? As empresas constituídas no... eu também estranhei quando eu li, porque nem pode, tem a data limite, né? Nem pode. Não faz sentido. Eu acho que esse item aqui está meio fora de contexto. Mas a gente pode procurar analisar melhor com a contabilidade, porque às vezes demonstra o balanço de abertura. Eu já sei. É que se ela foi criada em setembro, que é o corte, ela não vai ter 22. E 23 vai ter só um parcial. Entendeu? Entendi. Acho que é isso. Tá? Então, vai ser um balanço de abertura de 23, porque vai ser só naqueles anos até setembro de 23. Enfim, vamos ver. Instrumento de procuração, se precisar. Carta de adimplência, assinada pela FAPESC, responsável pelo programa Centelha. Aqui são diferenciais que eles vão considerar critério de desempate. Tá? Ou vai dar mais pontuação para quem já tiver participado do Centelha 1 e tiver essa carta da FAPESC, tá? E quem tiver participado do Catalisa, do Sebrae, ou algum outro programa do FINEP, que aqui eles estão colocando FINEP Startup Up. Tá? São 3 programas que eles vão considerar e vão dar pontuação extra na avaliação para a classificação. Declaração de comprometimento de contrapartida e cópia do CPF e RG do responsável pela empresa proponente. Essa declaração está no anexo já no edital, então tem o modelo, a gente trabalha direto no modelo, e o CNPJ e RG pode ser o digital também. No caso de empresas proponentes integrantes do regime Inova Simples, deverá ser encaminhada a comprovação da inscrição no referido regime em substituição aos documentos listados nas alíneas A, contrato social e ato de eleição e nomeação. Coordenação técnica, acho que são informações gerais aqui. O coordenador do projeto deve ter e comprovar a competência e experiência técnica
específica relacionada à proposta e ao produto e serviço que ele quer desenvolver, tá? Ao tema da proposta. E vínculo com a beneficiária proponente, ou seja, se for terceirizado, o coordenador do projeto tem que comprovar esse vínculo com o contrato, tá? Os demais profissionais, de acordo com as regras CLT, eles colocam CLT, mas, enfim, os demais profissionais que detêm a maioria da competência crítica para o sucesso do projeto deverão ter vínculo, participação como sócios ou empregados com vínculo trabalhista, de acordo com as regras CLT, com as beneficiárias. O prazo de execução do projeto é 24 meses, como eu já falei, e a apresentação da proposta, ela especificamente deve acontecer na plataforma da FAPESC, tá? Cuidem que a FAPESC está com 1 ou 2 versões da plataforma no ar, então tem que ser nessa aqui mesmo, tá? Não entrem em outra. Pode ser que vocês, se vocês já têm cadastro com a FAPESC, tem que ver se vocês vão entrar na atualizada, tá? Pode falar, Márcia. Mudou, tá, o site, e a gente já tentou botar 3 vezes e caiu as 3 vezes, tá? Tá tendo um monte de problema, para não deixar para a última hora. A outra coisa que eu queria falar, viu ali na anterior? Então, a pessoa, não pode ser qualquer proponente, tem que ter vínculo, olha aqui, ó. Não, CLT. tá próximo. Então, não pode Essa. ser um pesquisador, olha aqui, ó, sócio ou empregado com vínculo CLT. Então, o proponente não pode ser de uma instituição ou coisa do tipo. Terceirizada, tá? Então, o proponente, ele pode estar no time, mas o proponente tem que ser um sócio mesmo. Sócio ou CLT. Fala, Cláudio. É só uma percepção que eu tive aqui. Eu acho que eu peguei um insight aqui do que eles estão dizendo entre linhas para a gente não... porque assim, a gente como empreendedor, a gente usa muito aqueles contratos de PJ. Então, a pessoa abre um PJ, abre um MEI, e aí a gente tem uma relação quase de confiança, né? Porque não é exatamente dentro de todas as premissas do CLT. E eu percebi, assim, é só um insight para passar para todo mundo aí. Eu percebi que, entre linhas, eles não disseram diretamente, mas entre linhas, eles estão dando a dica para a gente nem tentar isso. É uma percepção que eu tive aqui, que eles deixaram bem claro ali dentro das regras CLT, sempre que fala de quadro, de pessoal, de equipe, eles deixaram bem claro ali a questão de CLT ou de sócio no contrato. Exato. Mas assim, você pode pagar coordenador do projeto, mas não é ele que vai responder pela proposta junto à FAPESC. A gente pode pagar, por exemplo, ali, sei lá, um desenvolvedor que seja PJ, que... Em princípio, sim, você pode pagar terceiros, que são fundamentais para o desenvolvimento do projeto e proposta. Tá? Mas essa colocação dele está bem interessante, porque se tu lê embaixo, Lu, olha ali, ó, isso nunca teve nenhum de tais, ó, os demais profissionais que detêm a maioria das competências, que deverão ter vínculo como sócio e CLT, ou seja, eles não querem empresa que fique pegando PJ, eles querem gente que esteja dentro da tua empresa, bem colocada a tua... Exatamente. Mas, por exemplo... Eu entendi mais ou menos isso aí, tipo assim, eles... Quase que uma forçando, dica subliminar, né? Aí. É que o Tecnova é empresas que vão botar produto para vender, então tem que estar com a equipe formada. Exatamente. É isso tem que estar com uma equipe estruturada. Isso mesmo. O vesting, alguém colocou aqui, o vesting é considerado participação societária, né? Tá? Deixa eu considerado a questão do vesting. O vesting, se ele estiver em processo de vesting, e ele ainda não tiver completado ali as etapas para ele ter o percentual efetivamente, será que já conta também como quadro societário? Acho que não. Eu acho que sim. Não. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque já está com o advogado. Já está assinado o contrato. Né? Uhum. Acho que... Mas eu acho que a análise caso a caso, tá? Individual, assim, quando é muito específico, tá bom? Muito bom. Gente, eu não vi se vocês estão colocando coisa no chat, eu não estou olhando. Tá?
Desculpa, eu estava com o microfone aberto. Se alguém fazendo tiver alguma comentários coisa que eu pra não mim. respondi, que está no chat, puxa aí em voz alta, que daí a gente trabalha aqui, tá? Só para finalizar, então, é importantíssimo, então, currículo Lattes, tá? E o cadastro de vocês na plataforma FAPESC, tá? Se vocês quiserem já começar esse cadastro, já podem começar, ele pode ser editado, ok? Então, não tenham a preocupação de que depois vocês não vão conseguir editar ou que quer trocar quem está fazendo a proposta, enfim. Cadastro de vocês como empresa na plataforma FAPESC é uma coisa e cadastro das propostas em editais é outra, tá? Então, são coisas importantes, mas vale a pena vocês já adiantarem se quiserem. Preenchimento de todos os campos do formulário é obrigatório, deve ser realizado de acordo com as orientações. O prazo limite para submissão, 27 de maio. São informações relevantes aqui. Só vou passar rápido, porque isso está no edital, mas critérios de... Eita. Tem critérios de habilitação e de... Aqui. De avaliação. Estou passando muito rápido meu dedo aqui, acho. Critérios de avaliação, tem um antes. Aqui. Elegibilidade das instituições, ou seja, se a instituição está apta ou não. Jardel, pode ir falando qualquer coisa, se eu já tiver passado o item que você queria falar. Na verdade, a lista tinha aberto para pergunta, eu tinha colocado uma no chat, enfim. Eu queria só entender de uma condição geral, né? O programa suporta 50% das despesas de capital e custeio, né? E sobre esse 50%, 50% custeio e 50% capital. Certo. Então 100%. Quer dizer, a minha pergunta aqui estava, se o meu projeto tem 1 milhão, então ele ajuda com 500, né? Não é esse caso, então. Então, se o meu projeto além 1 milhão, disso, não entra. Não. Além disso, a proposta inteira do projeto, incluindo contrapartida, ela tem que estar dentro daquele limite de 400 e... que está lá no início. 702... até 702, né? 702 mil, tá? 702. Tá. E 400 e alguma coisa, 12 eu acho que é. Então, só para fazer um resumo. Supomos que o meu projeto seja de 700, então, né? Exato. 700 entre capital e custeio. Outras despesas, como a gente viu ali, estão... Na realidade, você vai ter que considerar dentro do teu plano de trabalho que desses 700, 50% tem que ser capital, 50% custeio. 350 para cada. Exato. Uhum. E daí, em cima desses 700, a contrapartida, o meu faturamento foi inferior a 360 mil, é 2,5% em cima desses 700. Exatamente. Tá? Uhum. Tá? Então, o que eles vão considerar na avaliação para aprovar as empresas nessa chamada? Elegibilidade das instituições, e daí são as documentações, tá? Todas, que estão no item 4. Atendimento aos valores limites solicitados à FAPESC, estar naquele limite de valores. Atendimento aos valores mínimos da contrapartida e atendimento ao prazo máximo de execução, que são os 24 meses. Tá? Então, você tem que, nos 24 meses, já está vendendo, já está faturando, enfim, é o atendimento limite da execução. Isso você vai trabalhar tudo no teu plano de trabalho, que tem no formulário da FAPESC, já está tudo direitinho. A gente tem todo o formulário aqui com a gente, tá? Quando a gente for, agora na sequência, se vocês precisarem de ajuda para preencher, precisarem de ajuda para construir a proposta em si, tá? A gente está abrindo essa possibilidade para ajudar vocês, certo? Existe, e aí eu vou passar vocês para a Jussiane, que é a responsável pela Inomap, tá? E devo puxar alguns para eu mesmo fazer esse auxílio, tá? Porque ela sozinha não vai dar conta, e a gente tem um time de prestadoras de serviço que também vão estar nos auxiliando nisso, tá?
A Jussiane, ela é cadastrada no SGF do Sebrae e também ela tem possibilidade de subsidiar em 50% esse processo de ajuda para escrever projetos e cadastrar projetos, tá? Então, é mínimo. Mas dependendo do que vocês precisarem de ajuda, talvez nem precise fazer pagamento nenhum, tá? Talvez a gente consiga só conversando esclarecer algumas coisas e vocês mesmos conseguem fazer esse processo. Ok? Se a gente precisar, a gente também pode fazer uma oficina de cadastro. Pegar o formulário, cada um de vocês com seu formulário na frente, aberto, a gente trabalhar uma oficina rapidamente, o que tem que colocar nesse campo, o que precisa, tá? Eu acho que tudo é válido, tá? A gente quer que as nossas startups de Santa Catarina se inscrevam com qualidade e possam concorrer a esse processo de forma bastante qualificada, que a gente sabe que vocês têm essa qualificação, tá bom? Então, só mérito, então, consistência. Eliminação, acho que aqui é importante. Aquelas que não atenderem os requisitos formais, aquelas que não obtiverem nota igual ou superior a 1 em cada um dos critérios de avaliação, aquelas que não obtiverem nota igual ou superior a 3 nos critérios 1 e 2 do slide anterior, que daí aqui, grau de inovação no mercado e alcance do potencial mercadológico para aplicação desenvolvida, e aquelas que não obtiverem a média ponderada igual ou superior a 3, considerando a totalidade dos critérios. Então, isso aqui é mais para explicar como eles vão avaliar, tá? Aí isso é critério de avaliador. Um detalhe, eu sou avaliadora FAPESC, mas eu vou me omitir de fazer avaliações aqui em Santa Catarina, porque eu estou envolvida com o processo de cadastramento de processo de vocês, tá? Então, eu já entrei em consenso aqui com as meninas do nosso time, e além de tudo, na sequência, eu também sou aceleradora, então eu posso ter conflito de interesse direto aí. Podem falar? Que cara é essa, Cláudio? Não, eu só ia brincar. Não, mas tá certo, tá mais que certo. A gente tem que ser transparente e as coisas têm que ser justas, né? Exatamente. Então, eu apoio 100% sua posição aí. Parabéns, e eu acho que esse é o caminho. A gente fazer certo, a gente vai mais longe. Exato. Então, a gente está junto aí, pessoal, tá? O resultado está previsto de sair 18/9. Então, final de maio é a data limite para 27 de maio, data limite para a inclusão das propostas. Não sei se vai ter alguma prorrogação desse prazo, tá? Pode ser que tenha, normalmente, às vezes eles fazem, vai depender do número de propostas que forem recebidas, tá? E a previsão de sair o resultado é 18/9 pela chamada, tá? Pelo edital. Ok? Sai no Diário Oficial, então a gente tem que acompanhar. É claro que a gente vai estar acompanhando todo esse processo, mas é bom vocês também acompanharem. Eles não vão mandar e-mail para vocês com esse resultado, tá? Não contem com isso. Acompanhem Diário Oficial. No Google de vocês, acompanhem Tecnova 3, tudo que sair de publicação do Tecnova 3 chega para vocês e vocês começam a acompanhar. Próximos passos, então, a gente está deixando à disposição tanto o meu WhatsApp aqui, que é o final 2005, e a gente tem esse Calendly da Jussiane de agendamento para conexões individuais com vocês, tá? Interessados. Mas, de antemão, eu já queria perguntar aqui. O Edu é da Esfera. Esfera, né? Sou eu, quero, topo, onde, quando? Tá, então eu vou te pedir para você entrar nesse Calendly. Peraí, eu já coloco aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu já consigo colocar ele aqui no... Vocês conseguem copiar ele aí? Senão eu também mando para o e-mail de vocês. Nessa tela não, só se você colocar no chat. Eu estou com dificuldade porque ele está aberto aqui. Deixa eu fechar aqui essa apresentação. Que aí fica melhor para não errar o link ali, né? Exato.
Vocês copiaram o meu contato, né? E eu estou em contato com vocês. Quem entrou pelo Inovapar, que eu estou lá no grupo, tá? Quem entrou pelo Inovativo, eu estou lá no grupo. A gente botou em vários grupos aqui, mas eu estou colocando aqui no chat também esse Calendly. Qualquer problema, qualquer dificuldade, podem fazer contato comigo direto, tá? Que a gente direcione e a gente